Boa tarde, galera. Hoje eu vou fazer um vídeo de review e teste dessa placa que chegou hoje. É uma Rampage Formula LGA 775 chipset X48. Eu tenho uma que eu já levei pro fio que chama P5E. Basicamente, a PCB é relativamente parecida, na verdade é idêntica. Só que a P5E tem chipset X38. Então a VRM, V-Core é idêntica, tudo muito parecido. Só que X38 é um bin mais fraco de X48. As duas são placas DDR2. Então essa placa, inclusive, roda a BIOS da Rampage. Então ela chegou hoje. A Rampage de cara também deveria ter capacitores melhores. Então o que eu vou fazer é ver quanto ela sobe. Essa placa aqui eu já consegui pegar 630 MHz de FSB. E aí eu quero ver o quanto essa aguenta. Ela chegou hoje. O vendedor deixou cair, não sei, não sei. Parece que o cara teve um ataque epilético enquanto ele estava colocando a placa na caixa. E ela veio com pasta térmica dentro do soquete. Então eu dei uma limpeza. Eu vou aproveitar e fazer um mini guia, vai? Quando você tem uma placa que tem 775 é mais fácil, só que quando você tem uma placa que tem pasta térmica no soquete, para limpar, eu usei uma escova de dente e álcool isopropílico. Então eu coloco o álcool na escova. Essa aqui é uma outra escova, né? Eu peguei uma escova com macia, bem macia. E aí você penteia o soquete na direção dos pins com o álcool iso. É meio demorado e você precisa ir com cuidado, só que eventualmente a pasta vai entrando no soquete, ela sai dos pinos. Aí eu passei um pouco de isopropílico em um paninho e eu passei nos pinos só para ter certeza que a parte de cima que faz contato tá limpo. Esse soquete não está num estado tão bom quanto eu gostaria, né? Por uma placa que eu paguei o que eu considero um preço caro. Alguns dos pinos dá para ver que já foram entortados e tem um que precisa dar uma empurradinha, mas vamos ver se roda, né? Qualquer coisa foi Mercado Livre, então eu devolvo ela. Não acho legal devolver as coisas, mas eu paguei preço de placa em estado perfeito e o cara empacotou de qualquer jeito, com pasta térmica dentro do soquete. Então, nesses casos não tem muito o que fazer, né? Só que como é uma raridade achar a placa X48 boa no Brasil, se ela rodar, aí eu vou limpar ela bem. Se ela rodar bem, eu vou limpar ela bem e deixar ela em estado melhor, né? Mas aí precisa limpar bem o chipset. Eu sempre tenho medo, na verdade. Eu sempre confirmo de comprar uma placa e os caras falam que é X48. Aí você limpa e só pra descobrir que é X38, né? Porque eles são a mesma coisa. Aí aqui dá pra ver que tá escrito... Eita. Bom, isso aqui não vai rolar, né? Mas tá escrito X48, então ela é de fato uma Rampage. E vamos preparar ela. A boa e velha Emplastec. Altamente recomendo. Bom, na verdade, esses dias tem aquelas pastas chinesas que são bem mais legais. GD 900 e alguma coisa. É bem boa, o desempenho dela é muito melhor, só que eu não tô muito aí pra temperatura ambiente. Enquanto não acabar essas minhas 100 gramas do Emplastec, eu não vou gastar dinheiro à toa, né? Esse é o meu cooler de Ponte Norte. Coloquei um cooler nervoso em cima. Tá bem preso. Em 775, algumas Pontes Nortes, especificamente a X48 e X38, aquecem bastante. Então precisa ter certeza que para fazer teste de quanto sobe, precisa ter certeza que tem contato bom, pasta o suficiente, etc. e tal. Então coloquei mais pasta, vou colocar um... Dá até para fazer delete de X48, caso vocês não sabiam. Mas eu vou falar, eu pessoalmente prefiro bem mais esses X48 e X38 que tem um IHS em cima do chip, porque P45 e P35 é só o chip mesmo. Aí eu sempre tenho medo de colocar o cooler e ele ficar um pouco torto, sabe? Aquele chip pequenininho, aí faz mau contato e não esfria bem. Enquanto que esse aqui é tipo uma coisa reta, grandona, não tem como errar. Vou fechar? Temos amanhã? Temos agora. Cooler de CPU, eu estou usando um E8500. Eu gosto... Foi difícil achar um bom, mas eu já peguei 630 MHz de FSB ambiente com essa
CPU, então eu sei que ele sobe legal. Porque isso é uma suposição, só que a CPU que você usa afeta o seu FSB máximo. Então por isso que os E8X00 são tão populares, porque são CPUs que aguentam subir bastante. E eu não sei exatamente qual a razão, só que a minha opinião pessoal é que é o cachê. CPU com cachê bom que aguenta subir mais, e CPU com cachê fraco, porque só tem isso, né? A gente inclusive baixa a frequência dos cores de execução, então não é eles o limite, eu acho que é o cachê, mas é uma suposição, não tenho como comprovar esse fato. Então o esquema é binar CPU até eu achar uma que sobe bem no FSB. Aí disco e memória, esse é um kit de Micron, que eu sei que aguenta subir bem. Aí eu vou colocar um pente de 1 GB, que é no caso esse, porque a 775 gosta de pente de 1 GB. Os pentes de 2 GB são bem mais pesados. Então se você tiver com FSB baixo, beleza. Você consegue aumentar o multiplicador que ele aguenta. Só que quando você está tentando pegar 650 MHz de FSB, ter um pente de 1 GB ajuda. Bom, tá tudo aí. Vamos nessa. E não tá ligando. Bom, não vou mentir. Eu tô decepcionado. Eu esperava que ia ser meio problemático, só que... Vamos ver se é o botão ruim. Tô usando uma chave pra cortar aqui. Foi. Bom, então o botão tá zoado, mas a placa tá ligando. Ficar comprando tranqueira no Mercado Livre é osso. Vou dar um zoomzinho. Nosso amiguinho Verso que edita conseguir deixar a tela legível depois. Bom, parece que subiu. Não sei o que esse cara estava usando, mas eu vou colocar o default de tudo. Aí, fazer o básico para quem roda benchmark. Colocar o IDE como compatível. Tirar tudo aqui, TM. Colocar o ratio no mínimo. TM. Vanderpool. Não quero nada disso. Onboard, tirar tudo. Ter certeza que o Quick Boot está ligado. E começar a brincar aqui. Então AI vai em manual. CPU no mínimo. Vamos colocar 400 de cara. PCIe, gosto de rodar 101. Frequência de memória, primeiro eu coloco o strap. 400, aí a frequência 800. Na verdade eu vou aumentar o strap 1 para 266, eu gosto porque aí tá vendo? Se você deixar o strap em 400 ele vai rodar exatamente o dobro. Aí não é 266, é 333. Tá vendo? Aí ele vai rodar 801 MHz. Às vezes 775 é fresco, às vezes ele não tá pegando uma frequência de FSB, aí você muda o multiplicador para ele colocar tipo de 800 para 801 e aí a placa sobe. Não dá para entender. 2N na memória. Static Read Control Disabled, Clock Twister. Isso aqui sempre coloca nessas coisas que ele sofre menos, né? Eu quero tirar todo o peso do IMC possível. Então esses timings aqui eu sei que são largos para minha memória, ela aguenta até uns 1300, 1400 com 555. Então vou deixar assim, o resto tudo em alto tá tranquilo. Voltagem de CPU, vou colocar 1.35 de cara. Ponte norte, vamos para 1.45, voltagem das memórias, 2.2. 2.3, vai. Aí eu sei que na minha P5E, rodar uns 1.44 eu já aguento até 500. Load line, vou ligar. GTL, deveria conseguir ir contra o estoque. Spread Spectrum Disabled. Já vou salvar o profile aqui. E vamos ver se sobe, né? Entrar no Windows, a placa é nova, então eu vou entrar no Windows e rodar um benchmark. Aí eu vou começar a subir ela de verdade. Aí eu tô pondo a mão aqui nos componentes para ver se tem alguma coisa sobreaquecendo, né? Placa nova que a gente não conhece,
às vezes, especialmente essas placas antigas, né? Tem uns CIs que quebram fácil, tipo CI de rede, CI de controlador IDE, essas coisinhas. Bom, parece que o Windows não está querendo subir. Qual é o problema? Vou falar para vocês, a coisa mais chata de comprar essas placas antigas usadas é que quando você compra uma placa nova, você pode devolver sem dó, porque você pode comprar de outro vendedor, sabe? Tipo, foda-se. Só que nesse caso, se a placa tiver meio ruim e eu devolver ela, eu não vou conseguir, é mó trampo achar outra. Então o esquema é tentar fazer ela rodar mesmo. Se vier com defeito fácil consertar, é trabalhoso, mas não tem muito o que fazer, né? Ah, talvez eu tinha, talvez eu tenha colocado o Maxman nesse HD e ele não quer subir por causa disso. Uh, Quando você sobe FSB demais, assim, a partir dos 550, às vezes ele não quer subir com 2 GB. Então eu preciso colocar dois pentes de 1 GB e aí ir no... Aí eu preciso colocar dois pentes de 1 GB e entrar no Windows e falar para ele que tirar 1.4 GB. Aí o Windows só vai usar 600 MB. E aí, por alguma razão, o Windows consegue subir sem dificuldades. Não dá para entender, não sei exatamente porquê, mas eu acho que pesa menos no IMC. Bom, agora o botão de power resolveu funcionar, vai entender, né? Deixa eu tentar vou testar o botão agora. Ó, o botão não está funcionando, ele funcionou para desligar, mas para ligar não funciona. Eita! Agora foi. Era problema de Maxman. 400 MB de FSB, Core 2 Duo, memória está em 400, tudo certo. Deixa eu ver. No Southbridge Overheat. Mas por quê? Essas placas, às vezes, tem umas frescuras que não faz sentido. Será que tem algum cooler solto? Eu não sei porque ela não quer subir. Bom, ele falou que teve overheat da ponte sul, então eu vou colocar a pasta térmica na ponte sul. Não, o negócio tá bem colado. Por que que deu problema na ponte sul? O CPU tá tudo certo. Ué. Bom, eu vou pôr 500 aqui de cara. Quanto tá a voltagem? 1.45. Vamos ver se sobe. Se não subir, eu já ponho 1.5. 2A. Subiu. Ah! Vamos ver se ele roda um Super Pi. Super Pi é legal para isso porque o Super Pi pesa bastante na memória. Então, ela força o IMC, né? Que nesse caso, subindo o FSB, é o que a gente está forçando. O difícil de fazer over competitivo de 775 é ter hardware baseline. Então você precisa ter, por exemplo, ela reiniciou, não ficou estável. Você precisa ter uma CPU que você sabe quanto de FSB ela aguenta, você precisa ter uma placa que você sabe quanto FSB ela aguenta, porque aí na hora que você compra uma memória nova, sei lá, você consegue subir ela sabendo que essa placa de fato aguenta DDR 2300. Então se a memória não está subindo, é a memória. Ou tem uma CPU e uma memória que você fala, a placa não está pegando 650 de FSB, eu sei que a CPU aguenta, eu sei que a memória aguenta, então o problema é com a placa. Vou colocar 1.5 e ver se ela sobe. Da última vez ela subiu, ela deu post, mas ela não deu boot. Dessa vez espero que ela dê boot. 500 MHz de FSB já é DDR 2000. Bom, então era a voltagem da ponte norte mesmo. O esquema é ir anotando as coisas, gente, para não esquecer depois. Deixa eu achar um pedaço de papel aqui. Achei. Então, Rampage Formula, ela fez 400 com 1.45, ela fez 500 com
uma voltagem entre 1.45 e 1.5. Então agora a CPU está a 3 GHz, eu sei que ela consegue subir mais com aquela voltagem. A memória também eu sei que ela consegue subir mais. Então, em vez de ficar fazendo restart, eu vou abrir SuperPi e 7FSB e eu vou ir subindo com coisa. Deixa eu ver, eu tenho anotado o PLL dessa placa. 918 LPRS 918 HKL. 918 é esse. Então, GetFSB 500. Vamos para 510, 520. Vamos fazer 512. 520 já é DDR2 1040. Legal. 500. Agora eu vou para 540. Eu não sei, eu tenho uma superstição que subir mais de 10 FSB por vez não dá pau. Então eu subo 10 e aí eu subo mais 10, 540. Como tá as frequências? A CPU tá deixa eu ver se eu acho. Tem aquele programa da lupinha, né? Então, Core tá 3.2. Bom, então, agora que está tudo ajeitado, a memória tá ótimo. Vamos subir mais. Não, vamos rodar um SuperPi, né? Deixa eu colocar aqui 512. Aí solta o mouse e foi. Aí, só por precaução, eu sei que essa placa tem sensor de temperatura de ponte norte. Então, tá tudo ótimo. Vamos subir mais. Então, eu já sei que o próximo boot eu posso já dar boot a 540. Vamos ver 550, foi. 560, foi. Então agora a RAM já está 1120. Vamos lá, 256K de 7FSB. Foi. Então, ó, 560 MHz de FSB, 555. A CPU tá a 3.3. Humilde. Vamos ver se ela pega 580. Impressionante, hein? Eu acho que a ponte norte só tá com 1.5 volts. E agora foi. Então deixa eu anotar. 1.5 veio, foi até 560 MHz de FSB. Por que ele está reclamando da ponte sul? Cadê aqui? Hardware Monitor. Ponte sul tá 39. Vou colocar para ele ignorar. Às vezes, sabe, essas placas são velhas, ela dá uma noia. Então, como eu estou fazendo um teste para bancada, eu vou aumentar a voltagem de cara. Só que, na verdade, quando deu pau, eu não tenho como saber se ela deu pau porque foi falta de voltagem da ponte norte ou porque quando eu dei boot, a memória foi treinada para 1000 MHz. Então, tudo aqui que está em alto, ele preparou para 1000 MHz. E aí, quando eu tento subir até 1150 MHz de memória dentro do sistema, ele não tem como mudar as frequências. Então, eu não sei se foi falta de voltagem da ponte norte ou se foi memória instável devido às latências automáticas que ele coloca durante o boot. Então, eu vou colocar aqui 560 de cara e subir a voltagem para 1.55 volts. E vamos ver até quanto dá para subir. A minha P5E3, essa criança aqui, que é uma 775 DDR3, tá vendo? Ela já tá toda pintada pro Nitro. É uma 775 DDR3 X48. Com essa eu já peguei 620 MHz de FSB no ambiente. É uma placa legal, na época não era que nem essas Rampage, que é uma placa toda para over, só que de fato as melhores placas para over 775 DDR3 são a Rampage Extreme e aquela P5E3 Premium. Essa placa aqui eu peguei porque eu gosto
porque ela é muito boa para fazer over de DDR2, para fazer SuperPi e essas coisas. Mas realmente ela não vai subir no FSB que nem a outra. 7PLL, bom, ele tirou um loopinho, cadê? Aí aqui na frequência da memória, isso é basicamente a frequência do FSB. Tá vendo? O FSB DRAM. Então já comecei com 560 MHz de cara, vou abrir o SuperPi aqui e já começar a subir. Get FSB, 560. Esse de memória eu acho que ele não sobe no update. Não sei se ele sobe normal. Então geralmente o esquema é olhar aqui, bus speed. Então 560, 570, 7, 580 e deu pau. Então a gente estava a 3.4 GB na CPU. Qual poderia ser o problema? Então a primeira coisa que eu vou fazer quando está dando pau é ver se a memória aguenta. Bom, é o que eu deveria fazer, né? Mas eu tenho preguiça. Eu vou ver se cola. O que eu fiz? Tchan, AI tá tudo bem. Disabled, memória. Bom, já vou tentar dar boot 580, então. Ver se esse é o problema. Ele deveria dar boot. 2A. Então deu post. Vamos ver se sobe o Windows. E não subiu o Windows. Será que é voltagem da ponte norte? Ou será que é a memória que está instável? Subir a voltagem da ponte norte para ver se esse era o problema. 775 é uma plataforma difícil. Ela é uma plataforma que não tem as automatizações de coisa moderna. Então, às vezes, você tira o pente de RAM do slot mais perto da CPU, põe no do lado, no slot, por exemplo, A2, e por alguma razão ele sobe. As latências automáticas não... Ó, vamos lá. Eu quero que ele me dê uma tela azul para eu saber. Não foi. Deu pau na hora. D6, erro de memória. Deu D6 na plaquinha post. Então, o problema é over de memória. Vamos ver se isso ajuda. O que eu fiz foi dar um skew negativo na memória no canal A. Então, todos os pulsos de clock vão em 50 picosegundos mais adiantados para o canal A. Às vezes ajuda. Porque conforme você sobe o FSB, o jitter deu 81. Que é isso? Então, eu estou tendo dificuldades de subir ele. Então o que eu vou fazer agora é abaixar o FSB para algo que eu sei que ele roda estável e aí tentar estabilizar um over mais pesado na memória. Aí quando eu tiver com DDR 2300 estável, eu vou colocar um multiplicador menor na memória e aí eu vou tentar subir o FSB de novo. Porque aí eu vou saber que quando está dando pau, não é por causa do meu over da memória que está errado. Então, vamos ver se 1200 é fraco. Eu quero uns 1300 estável, que aí eu sei que eu consigo chegar nos 610 MHz de FSB. Então vou colocar aqui 1300 e ver se cola. Bom, vamos ver como tá. Então, DDR2, 1300. O FSB tá a 540. Então, vamos ver se ela aguenta, se a memória aguenta 1400. Aí eu sei que não tem jeito do problema ser com
com a memória. Qual que dia que recebeu? Eu tinha dito 540. Bom, aqui já dá 553. Preguiça. Quanto sobe? Eita. Eita. E agora, 672. Mais um pouquinho. 1350 foi. Ah, eu lembro, aqui dá pra ver DDR. Então, ó, 4... Não, ele tá tentando fazer um multiplicador errado aí. 570. Bom, então de memória estamos bem. No que será que ela tá latindo lá fora, hein? Então eu vou colocar DDR2. A gente já testou até uns 1400, né? Então aqui eu estava tentando subir 580. Isso, se não subir, eu sei que a culpa é da ponte norte. A CPU também, 1.4 volts, 1.38, eu sei que ela aguenta. Então, se ela não subir, garantido é por causa da voltagem da ponte norte, da voltagem do VTT, ou numa questão de voltagem é que a ponte norte é um lixo mesmo. Só que também 775 é 775, pode ser que tenha um pouco de sujeira nos pinos da CPU, pode ser que eu preciso ver no multímetro se ela está acertando as voltagens certo. Eu já peguei placa X58 que você colocava a voltagem na BIOS, aí você vai ver e não estava aplicando na placa. Então aí eu precisei limpar o controlador de voltagem com uma escova de dente e aí a voltagem estava indo certo. Bom, isso já dá para ver facilmente. Um 1.6 VTT 1.4 1.3 o VTT tá fraco. Porque a gente setou 1.4 alguma coisa lá, então deixa eu reiniciar aqui. Eu acho que ele colocou 1.36 volts de VTT. Cadê? Extreme. Vem pra cá, vamos colocar 1.48. Quanto que ele vai aplicar? Agora foi para 1.4. Então ele tá setando na BIOS, só que drup ou sei lá faz com que, bom, não era problema de VTT. Me dá uma tela azul, vai. Não, deu pau assim mesmo. Deu 9C, Machine Check. Deixa eu ver. O que é esse Machine Check? Eu tenho uma database de Machine Check é CPU instável. Eu acho que isso pode ser por causa do... Talvez seja por causa do socket sujo, né? Ou por causa dos pinos tortos. Se eu der uma geral, talvez ele volte a subir mais. Cadê? Bom, vou colocar 1.4 e ver se melhora, né? Tá no multiplicador mínimo, então o CPU... Machine Check. Eu acho que é sujeira no socket, hein? Porque se ela conseguiu fazer 560 com 1.5, eu não deveria precisar de 1.6 só para dar boot nessa. Mas bom, vamos ver. Eu vou tentar mais uma última vez colocar, subir mais ainda, só que eu já estou rodando 1.6 de ponte norte. Se ela for ruim desse jeito, eu estou tentando subir quanto aqui? 580.
Se aquilo não for o suficiente, eu vou precisar passar um limpa-contatos no socket para ver se... Putz, era a voltagem da ponte norte. Olha só. Ê, Satanás. 124, o que é isso? We are uncorrectable error. CPU core uncore instável. Ele quer mais voltagem na ponte norte. Então não acho que é uma placa muito boa, hein? Se ela tá pedindo 1.6, 1.6 pode ser 1.7 para dar boot a 590. A minha P5E fazia isso e ela é X38. E o pior é que eu estou rodando memória em um só canal. Também pode ser, deixa eu já ver. Pode ser capacitor zoado. Isso acontece com essas placas velhas. Se tem um capacitor que ele não precisa estar completamente zoado, mas não está em estado muito bom. Quando o capacitor está morto, ele fica curtado. Mas quando o capacitor está mais ou menos, ele só puxa muita energia. Então, por exemplo, pode ser uma razão que o VTT está tão baixo, porque tem um capacitor meio estourado puxando toda a voltagem. Então o que eu vou fazer agora é ver qual é o problema. Esse é um termovisor, é uma câmera que vê a temperatura das coisas. Então eu posso escolher se é visão temperatura ou visão normal. Aí ele só mostra o que está quente e o que está frio, tá vendo? Ali está o PC rodando, ali está o monitor, aqui está o meu monitor que eu uso para filmar. Bom. Esse dois capacitores de 16 volts também, as não quentes normal. É bem possível que seja só sujeira mesmo. Porque os capacitores não me parecem mal. Caso vocês queiram ver como é. Bom. Vamos ver se agora vai, né? Porque, caramba. Subir muito mais do que isso, o ambiente, não sei se é legal. Porque o negócio já tá pelando aqui. Eita, nem isso resolveu. Mas bom, vocês viram que melhorou. Então o que ele tá pedindo é de fato mais voltagem na ponte norte. Só que eu já joguei bastante e ele tá tendo dificuldade. Então eu quero achar... Eu não acho que deveria ser tão difícil subir uma X48. Então eu preciso tentar ir atrás de por que tá tão ruim. Quando a sinalização tá ruim, pode ser sujeira, pode ser um monte de coisa. E aí você consegue geralmente ignorar esse problema jogando mais voltagem nas coisas. Só que isso não é a solução ideal, né? A solução ideal é descobrir por que não está subindo e resolver o problema. Nesse caso, eu subi o VTT+, para ver se melhora, mas eu acho que não vai melhorar. Eu só estou subindo tudo isso na placa de cara porque eu sei que essa CPU e essa RAM são testados. Eu tenho uma placa que sobe 110 a 610 MHz boot. Só que geralmente o melhor jeito de testar as coisas é subir no 7FSB. Especialmente se você não conhece a sua RAM e tal, porque tem kit de RAM e CPU que sobe só no sistema. Fazer ele ligar é muito mais pesado. Bom, galera, eu vou desmontar ele, dar mais uma geral e aí continuar o vídeo. Uma hora depois... Bom, depois de muita tentativa e erro, eu limpei o socket, passei papel, lixei ele um pouco, os pinos, né? Aí eu fiquei mexendo e eu consegui meio que acertar. Agora, tô a 590 MHz, só que, obviamente, ele precisou dar pau. Só que eu consegui, né? Eu acho que deveria conseguir subir mais. Só que eu não acho que essa placa é... Não quero dizer essa placa, né? A placa em si é uma placa muito boa para DDR2. Só que eu não sei se essa placa em específico é muito boa.
porque ela tá tendo bastante dificuldade. O socket tá meio chato, então não sei ao que eu atribuir essa dificuldade que ela tá tendo em subir no over, mas é complicado. Vou salvar aqui só porque funcionou uma vez, então como é que tava as voltagens? Vou dar mais um pouquinho pro CPU e o resto deveria estar de boa, hein? Bom, parece que ela é fresca mesmo. Ou a CPU está sendo chata, porque eu percebi que se eu deixo ela dar uma descansada, na verdade eu vou fazer isso agora. Vocês vão ver que eu não vou mexer em nada. Aí daqui um tempinho, quando eu vou tentar dar boot, tudo dá uma esfriada. E aí ele resolve subir. Basicamente é a temperatura. E isso não é um bom indicador, porque eu tenho outras placas que a minha P53 consegue subir mais do que isso sem precisar deixar ela dar uma esfriadinha, né? Vamos ver se agora vai. Ixi! Não sei, na verdade a última vez ele subiu, eu dei uma diminuída no V-Core. Talvez ele continue alto demais. 2. Bom, para terminar o meu review, né, vou usar outra placa como referência. Essa placa tem uma VRM de V-Core bem legal, tá vendo? São 8 fases reais. Cada fase eu acredito que tenha duplo MOSFET de alta, que é legal. E alguns diriam que essa é a melhor placa para over de DDR2. X48 é um chipset mais raro, mais caro e mais quente do que a P45. Só que é difícil explicar, mas o IPC dele é melhor. Então, se você for rodar SuperPi ou algum benchmark que pesa na memória, e você rodar com uma X48 versus uma P45, a X48 vai ter nota melhor. Só que a diferença é que P45 sobe mais. Então, geralmente, tipo, você consegue fazer 600 MHz com uma placa e um kit, e se fosse uma P45, ela ia conseguir fazer 620. Então, é meio complicado. Se você tem que escolher uma placa 775 para fazer over, eu diria vai de P45, que elas são mais fáceis de achar, mais baratas. Só que se você quer quebrar recordes mundiais, aí você precisa ficar comprando um monte até achar uma que tem um chipset forte e socket forte, porque o que define uma placa boa não é só o bin do chipset. Pequenas diferenças, variações do jeito que o socket foi soldado e do jeito que a RAM foi soldada afetam a frequência máxima. Então, no Brasil é difícil, só que quando eu falo com a galera que faz XOC lá fora, eles já binaram 40, 50 placas, eles vão comprando e passando adiante até achar uma que faz 700 MHz no nitrogênio. Mas é uma placa legal, recomendo. A Maximus Formula, P5E e Rampage Formula. Bom, gente, eu consegui. Parece que o problema era a BIOS. Ele estava usando uma BIOS muito recente. E aí eu coloquei a BIOS mais recente e deu um jeito. Eu tô rodando 600 MHz agora. Cadê o... Bom, pelo visto ele não vai cooperar. Mas, ó... Pois é, eu não sei, eu só coloquei a BIOS mais recente, eu estava vendo diferenças entre ele e o meu a P5E, e aparentemente era só isso, o quesito da BIOS. Então eu nem estou rodando 1.6 volts ainda, eu acho que está no 1.5 alguma coisa e o FSB está subindo que nem louco. Nossa, eu tô chocado. Eu tô feliz demais. Eu pensei que essa placa já era, eu tava tipo, nossa, placa defeituosa, minha X38 sobe mais do que isso. E era questão de BIOS mesmo. Ó, 610, colou. Vamos ver se roda o SuperPi agora. Eu não quero forçar muito, né? Então, vou rodar 512. Que já é meio forçado, né? Mas, vamos ver se pega. Olha, olha. 610. Nossa, eu nem tô no... A voltagem tá muito baixa.
ela tá subindo demais. Nossa, eu não acredito. Vamos ver se esse 120 cola. Vamos. Agora foi. Então era isso. Ô louco, então deixa eu mudar o meu review. Essa placa é braba, nervosa. Foi só colocar a BIOS certa que o bicho tá pegando. Bom, é isso, gente. Eu vou ver o quanto ela sobe e aí talvez eu faça um update depois, mas... Valeu, galera.